nós não estaríamos aqui. Aquela tempestade, queridos, era como se fosse um Titanic. Se Jesus não estivesse ali, o barco tinha virado. Aleluia. Deus, nesta noite, Ele diz que tem coisas, aleluia, que se não é a mão do Senhor, o negócio vira. E essa tempestade tão grande só não virou porque tinha as mãos do Eterno, tinha as mãos de Jesus. Porque, queridos, a Bíblia diz que o barco era coberto pelas ondas. Eu quero imaginar que as ondas eram tão grandes, amados, que nós estamos falando de ondas de 2 metros, de 4 metros de altura. E às vezes nós estamos passando por uma onda tão grande, como aconteceu durante esses 4 meses, com essa doença que veio assolar a terra, que foi uma tempestade tão grande que muitos morreram no meio da tempestade. E ainda tem muitos ainda que Deus vai levar no meio dessa tempestade. Mas o que eu acho lindo nesta palavra é que no meio da tempestade, queridos, há um despertamento espiritual, há um avivamento. Porque a Bíblia diz que os discípulos, se aproximando, se despertaram. Então, o que eu entendo é que é na tempestade que há um despertamento na tua vida. É na crise que você desperta. É na crise, aleluia, que existe um despertamento nas nossas vidas espirituais. Se não houver um despertamento, uma tempestade, uma crise, a pessoa não desperta. Então, nesse tempo, muitos se despertaram. Começaram a dar valor às coisas que antes não davam. Começaram a entender, aleluia, e muitos ainda vão entender que Deus é dono de tudo, que não existe outra coisa a não ser a mão de Deus, que é Deus que permite todas as coisas. Ainda que muitos dizem que foi a China, que foi na Inglaterra, que foi não sei aonde, queridos, foi a permissão de Deus que assolou a enfermidade. Foi a permissão de Deus, aleluia, que isso está acontecendo no Brasil. É a permissão de Deus que a crise de gafanhoto, que a praga está entrando. Porque tudo vem dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Bíblia diz que eles se despertaram do sono, porque estavam dormindo. Mas nós estamos num tempo em que, ao invés do povo despertar do sono, o povo está dormindo. Ao invés do povo ir buscar a presença do Senhor, está acuado. Porque a Bíblia diz que a tempestade causa medo. A ondas altas causam medo. Ainda que as ondas se levante, ainda que a fúria venha novamente, ainda que haja uma segunda súbia, enfermidade sobre a terra, Deus vai despertar um povo no momento da crise, no momento da tempestade, porque os discípulos se despertaram naquele lugar, naquele momento, naquelas ondas do mar, e eles disseram: Senhor, salva-me, porque perecemos. Sabe por quê? Porque no momento da dificuldade, eles entenderam que há um Deus que pode todas as coisas. Hein, meu filho, para. Porque há um Deus que pode todas as coisas, aleluia, na tua vida, na vida da tua família, na tua casa, aleluia. Jesus estava naquele lugar, mas os discípulos estavam dormindo. Foi necessário haver uma tempestade para eles entenderem que eles não estavam com qualquer homem, mas eles estavam com o grande eu sou. Eles
terra. Glória a Deus. Ainda, queridos, que você olha a multidão e diga: Senhor, como vai acalmar a tempestade? O Senhor ele disse para eles: por que temes? Por que temeis, homens de pequena fé? Porque a tempestade, a enfermidade, a luta, a dificuldade faz nós temermos, faz nós, aleluia, achar que a tempestade vai nos assolar. E é isso que os discípulos acharam. Mas tudo está nas mãos de Jesus. A Bíblia diz que ele repreendeu aquela tempestade. Ele repreendeu o mar, ele repreendeu o vento. E depois disso seguiu uma grande bonança. O que Deus ele diz que após a tempestade, queridos, vai haver um grande avivamento. Após essa luta que essa nação está passando, vai ter um avivamento espiritual. Aquele que está afastado do caminho do Senhor vai voltar para a casa do Senhor. Aquele que não lê a Bíblia vai começar a ler a Bíblia e vai entender que tudo está escrito na palavra de Deus. Que basta uma palavra do Senhor, basta Deus soprar sobre as narinas e ele seca toda a enfermidade que está assolando a terra. Porque a Bíblia diz que ele repreendeu os ventos e o mar e seguiu uma grande bonança. Aleluia! Mas ele permitiu a tempestade assolar a terra para o homem entender que tudo depende de Deus. Aleluia! Que não cai uma flor, uma planta, se não for permissão de Deus. Tudo é para ele, por ele, aleluia. Ainda que o homem acha que ele pode todas as coisas, ainda que o homem pensa que tudo é pela força dele, Deus ele está mostrando que não, que tudo depende dele. E tudo está no tempo e no controle dele. Aqueles homens, eles entenderam. Quando o Senhor repreende o mar, repreende o vento, e as ondas se acalmam, queridos, há um avivamento extraordinário, o sobrenatural. Aleluia, vai ser na crise que Deus vai levantar muitas pessoas. Glória a Deus. E quando o mar, o vento se acalmar, aí você vai ver o agir de Deus na terra. O avivamento do Senhor. O avivamento no meio dos cristãos. O avivamento na nação. Aleluia. Muita coisa vai mudar. O temor vai começar a entrar em onde não tinha temor, vai começar a ter temor. Porque vai entender que existe um Deus que não se brinca. Existe um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que manda praga. Um Deus que arranca praga. Um Deus que dá vida. E um Deus que tira a vida. Vai entender que o Deus Todo-Poderoso é o mesmo ontem e hoje, será sempre, eternamente. Porque toda a glória pertence a Ele. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E aqueles homens se maravilharam de ver o que Jesus estava fazendo. Eles entenderam que até o mar e o vento obedecem à voz de Deus. Ele está somente, aleluia, vem dos corações, para ver se os corações, aleluia, estão com Deus ou está com o mundo. Se os corações estão firmados, arraizados na presença de Deus, para ver, aleluia, até onde o homem pode ir sem Ele. Porque sem Deus nós não somos nada, nós não fazemos nada. Tudo pertence a Deus. Ainda que essa palavra, muitos não estão se agradando. Porque, queridos, pregar bênção é maravilhoso.
nesse momento o Senhor disse para eles: ei, homens de pequena fé. Porque eles estavam olhando para o vento, eles estavam olhando para o que estava assolando aquele momento, aquelas ondas. E eles esqueceram que dentro do barco deles estava o grande eu sou, o que pode todas as coisas naquele que me fortalece, que te fortalece. Eles estavam olhando, aleluia, para a situação e não estavam entendendo que Deus estava aprovando, porque para que Deus ia te aprovar, primeiro Ele prova, e depois Ele te aprova, e depois Ele traz a bonança sobre a terra. Glória a Deus. E é isso que o Senhor vai fazer. Depois de tudo